Graça e paz a todos. Meu nome é Rafael, humilde servo do Senhor. Gostaria de ler com vocês Êxodo, capítulo 14, versículo 21 e 22. Diz assim: Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. A gente vê aqui um grande milagre que Deus fez, a abertura do Mar Vermelho, um dos maiores milagres que há na Bíblia, um grandioso milagre, um milagre maravilhoso. É um testemunho para as outras nações, um milagre que foi muito eficaz para o povo de Israel, porque livrou o povo de Israel dos egípcios, e eficaz também contra o povo do Egito, porque fez com que eles fossem destruídos lá no mar, o faraó e seus cavaleiros, e eficaz também com relação ao testemunho às outras nações, porque eles ouviram aquilo que Deus tinha feito para o povo de Israel, e aí o povo temeram a Deus e também ao povo de Israel. Então foi um milagre assim maravilhoso, extremamente forte, extremamente belo, extremamente eficaz. Mas a gente também tem assim visto, um milagre maravilhoso que Deus fez. Foi sustentar durante 40 anos 2 milhões de pessoas no deserto. Então a gente vê isso, é um grande milagre. No deserto, o povo de Israel teria que depender totalmente de Deus. No deserto, se eles vivessem um dia, eles poderiam dizer que era obra da graça, obra de Deus. No deserto, eles tinham que era o lugar onde eles tinham que depender totalmente de Deus. E essa era a situação do povo de Israel. Passaram 40 anos no deserto, totalmente dependendo de Deus. E Deus podendo fazer aquilo que ele queria fazer com o povo de Israel. Se a gente olhar no Egito, Deus não podia fazer muitas coisas, porque eles tinham praticamente tudo. Então Deus não podia mostrar o que poderia fazer. Mas no deserto, eles tinham que depender totalmente de Deus. E a gente vê lá em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 5, diz assim: 40 anos vos conduziu pelo deserto, não envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se gastou no vosso pé a sandália. Então a gente vê aqui que Deus cuidou do povo de Israel durante 40 anos, e eles não tinham que fazer absolutamente nada, a não ser confiar em Deus. Então no deserto é onde Deus pode fazer grandes coisas por nós. Nós muitas vezes estamos passando pelo deserto, mas é justamente no deserto onde Deus pode mostrar os seus milagres. Se você hoje está passando pelo deserto, confie em Deus, confie, porque Ele pode fazer algo por você. Enquanto nós não estamos no deserto, Deus não pode mostrar muitas coisas, mas se nós estivermos no deserto, Deus pode mostrar os seus milagres. Então nós temos que confiar no nosso Deus quando estamos no deserto, porque é aí onde que Deus pode fazer grandes milagres por nós. Então não se angustie, não se preocupe, entregue todas as coisas a Deus quando você estiver passando pelo deserto. Porque é aí onde que Deus pode fazer grandes coisas por você, grandes coisas por mim. Por isso nós temos que confiar a todo momento quando estamos no deserto. Temos que confiar a todo momento em Deus. Se a gente olhar no deserto, durante o dia, a gente tem o sol escaldante. E durante a noite a gente tem uma noite muito fria, abaixo de zero. Então a gente vê assim também que Deus, a Bíblia nos mostra, que durante o dia
Deus colocava uma coluna de fumaça para proteger o povo, né, do calor do dia. E durante a noite, né, a gente vê que Deus colocava uma coluna de fogo, que era para poder esquentar o povo. Então Deus ele estava sempre protegendo o seu povo durante esses 40 anos no deserto. Então quando nós estivermos passando pelo deserto, Deus com certeza estará trabalhando a nosso favor. Com certeza Deus estará olhando por nós, por cada um de nós. Em Êxodo, capítulo 5, versículo 1 diz assim: Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Deixa aí meu povo para que me celebre uma festa no deserto. A gente vê aqui que Deus, a primeira vez que ele manda Moisés falar, a primeira coisa que ele manda Moisés falar é: Deixa para Faraó, deixa aí meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Então, o que Deus estava dizendo é que lá no Egito, ele não podia fazer muitas coisas pelo povo de Israel, porque, em certo sentido, eles já tinham tudo, mas do deserto eles tinham que depender totalmente de Deus. E aí Deus poderia fazer uma festa. Eles não iam ter dificuldade, eles iam ter uma festa. No capítulo 8 do mesmo livro, diz assim, 8, versículo 1, diz assim: Depois disse o Senhor a Moisés: Chega-te a Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor, deixa aí meu povo, para que me sirva. Então aqui Deus já está dizendo que o povo de Israel, além da festa, né, que ele teria que dar ao povo, o povo agora ia servir a Deus, né? Então era uma servidão em festa, ou uma festa para servir. Tá? Então, o que Deus quer é que nós sirvamos a Ele, e Ele vai dar essa festa para nós. E nós, por outro lado, damos essa festa para Deus e servimos a Deus, né? Não há outro caminho para o ser humano. Ou nós servimos ao Egito, ou servimos a Deus, né? A escolha é nossa, a escolha é sua. Ou você serve escolher ao mundo, ao Egito, né? Ou escolhe servir a Deus em festa, né? A escolha é sua, a escolha é nossa. Você tem hoje a escolha em suas mãos, né? Para servir a Deus ou para servir ao mundo, né? Se você escolher servir ao mundo, você terá alguns benefícios, mas esses benefícios, como lá no Egito, eram poucos e ele que lhe cobra muito. Mas se você escolher servir a Deus, né, você vai ter muita festa, você terá festa e você terá um alívio muito grande durante os dias quentes e durante as noites frias, porque Deus a todo tempo está nos protegendo, a todo tempo Deus está velando por nós, a todo tempo Ele está nos guardando, né? Aqui em Mateus, aqui em Marcos, capítulo 6, versículo 30 e 31, diz assim: Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele, né, Jesus, lhes disse: Vinde repousar um pouco à parte no lugar deserto. Aqui é o próprio Jesus que está convidando os apóstolos, né, para descansar no lugar deserto. E aqui foi a primeira multiplicação dos pães. E a gente vê que nessa primeira multiplicação dos pães sobraram 12 cestos cheios, né, de 5 pães e 3 peixes, né, sobraram 12 cestos cheios. Então, um cesto para cada apóstolo. Então, se você resolver, né, seguir Jesus, ele vai fazer uma festa, né, e vai sobrar um cesto para você, um cesto de comida, né, sobrar, né, sobejar, né, você terá tudo e um pouquinho mais, porque Deus a todo tempo está cuidando de nós, né, e esse lugar onde que Deus cuida de nós é no deserto, né? O deserto é o lugar onde que Deus pode fazer tudo por nós, e é o lugar onde que nós temos, né, totalmente dependência dele. A nossa dependência é total de Jesus, porque nós não temos
força em nós mesmos. Então, o que nós temos que fazer é depender de Deus a todo momento, porque estamos no deserto, né? Então, o deserto é o lugar de dependência. Em Oséias, capítulo 2, versículo 14, diz assim: portanto, eis que eu a atrairei e levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Né? Jesus, né? Deus, está esperando para que você vá até Ele. Né? E esse lugar que Ele está esperando que você vá, muitas vezes é um deserto. Mas lá no deserto Ele pode falar ao seu coração. Lá no deserto Ele pode cuidar de você. Lá no deserto você pode depender totalmente de Deus. Você pode depender totalmente de Jesus. Então entregue-se a Ele. Né? Você vai perceber que a sua vida no mundo não é tão agradável assim como você pensava. Porque no deserto você terá uma festa. Né? Porque você vai servir ao Deus vivo. Né? E Ele cuidará de você. Deus te abençoe.